Está no ar o Mais Notícia desta terça-feira, 25 de agosto de 2020. Seja bem-vindo, você que vai assistir ao vivo neste exato instante, a você que vai acessar mais tarde os canais de Facebook e de YouTube da TV Câmara, da Câmara de Vereadores, seja bem-vindo também em qualquer horário, em qualquer momento. Algumas das informações que nós vamos repassar nesta live, elas, no momento mesmo em que estivermos falando, já são, de certa forma, vencidas. Entretanto, outras informações, elas são de cunho duradouro. Hoje nós estamos recebendo virtualmente o professor Clóvis Eliseu Guever, diretor-geral do Centro de Ciências Agroveterinárias, CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages. O principal assunto desta live é o teste molecular inédito para diagnóstico da Covid, desenvolvido por pesquisadores do CAV. Este é um dos assuntos. Antes de nós começarmos a nossa entrevista com o professor Clóvis, nós gostaríamos de apresentar a nossa equipe de trabalho desta terça-feira. Nós temos na Central Técnica o nosso diretor Jailton Camilo Soares, conhecido como Tim, na cinegrafia diretamente no estúdio, mantendo a distância necessária, usando máscara, protegendo-se a bastante metros, a uns 3, 4 metros mais ou menos distante do ponto onde eu me encontro, o Alessandro Carrera. Nós temos nos demais setores, na retaguarda, o Ricardo Barizon, o Dacir Reck, Elcion Lima e toda uma equipe que trabalha para a realização das produções da TV Câmara como um todo e para as nossas lives, oficialmente as nossas lives, às terças e quintas-feiras, a partir das 15 horas. Este programa foi criado para a gente levar informações de todos os tipos, vamos colocar assim, mas principalmente para a gente levar até a comunidade informações a respeito da Covid-19, o impacto da pandemia no mundo todo, mas trazendo isto para a nossa realidade local. Falando em mundo, aproximadamente 815 mil pessoas perderam a vida no planeta devido à Covid-19. Os Estados Unidos é o país com o maior número de óbitos, um pouco mais de 180 mil até este momento. E o Brasil, infelizmente, é o vice-líder nesta corrida extremamente desagradável. O Brasil, atualmente, em torno de 115.600 mortes. No estado de Santa Catarina, 2.066, conforme o boletim divulgado ontem no final da tarde, início da noite. Vamos dar uma olhadinha no boletim do governo do estado de Santa Catarina com as informações. Ontem foi divulgado este boletim com os casos confirmados 133.533, os casos recuperados 123.449 e os óbitos no estado 2.066. No município de Lages, vamos dar uma olhadinha no boletim, que foi o mais recente que nós temos da Prefeitura de Lages. Os casos confirmados, 2.588, até ontem às 18 horas. Destes, 2.102 recuperados. Em isolamento domiciliar, 408. E aí nós temos o número de internados, que são casos confirmados e suspeitos de Covid. De Lages, há 41 internados. De outras regiões, de outras cidades da Amures, são 16. A ocupação de leito até ontem, final da tarde, início da noite, de 82%. Os óbitos em Lages, 49, e de outras cidades da Amures, 25, totalizando, portanto, 74 óbitos. É bom a gente frisar que a região da Amures, a Associação dos Municípios da Região Serrana, a Amures é composta por 18 municípios. Nós não temos informações a respeito de se Lages está atualmente classificada como grau gravíssimo, grave, alto ou moderado. O mais recente boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina foi divulgado no dia 17 e deveria ter saído o novo boletim a partir do dia 19. E até este momento não há informações sobre a classificação de risco das regiões. Até o último boletim, Lages encontrava-se classificada como grau gravíssimo. Estava no grave, foi para o gravíssimo.
como a gente falou, não temos informações atualizadas desde o dia 17, dia 18. No dia 19, a imprensa estadual notificou que naquela data, 19, o governo catarinense estaria atualizando os dados, mas até agora não se tem outras informações a respeito. Nós também teremos na nossa live, mais no final da transmissão, a apresentação de algumas pessoas do grupo Voluntários da Alegria que passaram pela doença, pela Covid-19. Tiveram a si e suas famílias impactadas com o novo coronavírus. São os depoimentos que o grupo Voluntários da Alegria tem captado e nós estamos também apresentando aqui em nossas lives. Vamos receber agora professor Clóvis Eliseu Guever, diretor-geral do Centro de Ciências Agroveterinárias, CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages. Clóvis é professor efetivo desde o ano de 2005. Ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em desenvolvimento regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul, doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras e pós-doutorado pela Universidade Politécnica de Madrid. Professor Clóvis, é um prazer recebê-lo nesta tarde na nossa live aqui na TV Câmara. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Edson Marcondes. Boa tarde, telespectadores do programa Mais Notícia da TV Câmara. É um prazer poder estar aqui com vocês, trazendo algumas informações do CAV, do Centro de Ciências Agroveterinárias, mais especificamente das ações que nós desenvolvemos aí no combate e no apoio da Covid-19. Professor, o nosso principal tema será o teste molecular inédito para diagnóstico da Covid-19. Porém, antes de entrarmos neste assunto, a gente sabe que o CAV colocou ventiladores mecânicos à disposição do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Efetivou-se esta oferta? Esses ventiladores são 4, né, professor? Eles estão em uso pelo hospital? Nós deixamos à disposição do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres esses 4 ventiladores mecânicos, bem como 4 monitores multiparamétricos que servem para monitorar sinais vitais de UTI. São equipamentos de uso humano que estavam à disposição do Hospital Veterinário, mas somente um dos respiradores ficou à disposição do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. No entanto, os 4 monitores, eles encontram-se à disposição do hospital. Esses ventiladores, professor, eles são também de uso humano, ou seja, são utilizados para tratamento de animais, ou é apenas para uso humano realmente? Não, eles são de uso humano, mas são adaptados para utilização dos animais. Certo. Um outro assunto que nos chamou a atenção nessas ações do CAV, professor, foi a cessão de um equipamento para ser usado para a realização de testes para o Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina, o LACEN. Que equipamento é esse? Como que ele funciona, professor? É um equipamento chamado Real Time. É um equipamento que ele é condizente com o que o LACEN utiliza para fazer os diagnósticos de PCR para a Covid. Nós, desde 17 de março, quando tivemos nossas atividades suspensas, nós estávamos negociando com o LACEN para poder fazer esses testes aqui no CAV, mais especificamente no laboratório de DNA. Mas tivemos alguns contratempos, negociamos com a Secretaria de Saúde do município de Lages, algumas questões referentes à compra dos kits, quem trabalharia para fazer essas análises, e também a questão da adaptação que nós teríamos que fazer no laboratório para a realização dessas amostras. Então, negociando com o LACEN, achamos mais interessante fornecer esse equipamento para que o LACEN pudesse otimizar esses resultados, né?
Nós temos 3 equipamentos desses no Centro de Ciências Agroveterinárias, mas compatível com o LACEN era somente um. Tanto que um desses equipamentos, né, esse real-time, uma professora, a professora Carla Vogel, do programa de mestrado e doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular, aprovou recentemente na FAPESC, em um edital do Estado, para que esses testes pudessem ser feitos aqui no CAV. Então, nós estamos adaptando um laboratório, reformando um laboratório, para que seja possível nós fazermos esses testes aqui no CAV a um custo bem mais acessível para a população e também num curto espaço de tempo. Hoje, em média, está se levando de 5 a 7 dias para fazer um teste no LACEN, e com o uso desse equipamento e nós disponibilizando as dependências do CAV, nós conseguiríamos reduzir esse tempo para que o resultado saia em 2 dias. Antes de detalharmos um pouco melhor esse assunto, professor Clóvis, outras ações que o CAV realizou, por exemplo, a doação do estoque de álcool em gel para a Polícia Militar, foi mais uma ação do CAV, certo? Sim, então como eu falei anteriormente, nossas atividades elas foram suspensas atividades presenciais de aula foram suspensas desde o dia 17 de março. Sim. E nós tínhamos um quantitativo considerável de álcool gel, álcool 99,5% e também de álcool 70%, para fazer esterilização, limpeza das nossas instalações. Então, logo no início da pandemia e quando foi decretado o isolamento social, muitas instituições estavam com deficiência do uso desses insumos. E nós tomamos a iniciativa de doar praticamente todo o nosso estoque que tínhamos, né, para a Polícia Militar e também para a Secretaria da Saúde de Lages, e que, por sua vez, disponibilizou para os hospitais da cidade. Como o senhor falou, aulas suspensas presencialmente, mas virtualmente, online, as coisas estão acontecendo dentro da normalidade possível. É isso, professor Clóvis? Sim, nós... assim, toda a lógica do ensino praticado pelo CAV e pela UDESC, a lógica era presencial. Sim. Uma vez suspensa essa atividade, levando em consideração toda a questão do risco ocasionado pela pandemia, nós tivemos que nos adaptar a uma situação que não foi nada fácil, treinamento de professores, levando em consideração a dificuldade de alunos terem acesso à internet e a equipamentos condizentes. Nós começamos o ensino remoto da pós-graduação no dia 25 de maio e no ensino de graduação no dia 22 de junho. Então, as atividades de aula, elas, no momento, elas estão todas vinculadas à atividade remota. Como é que vai ser feito, professor, no caso em que há a necessidade da intervenção, questões cirúrgicas ou aprendizado na prática? Isso vai ser reposto depois? O que se pensa, como que se trabalha isso? Marcondes, não é uma situação nada fácil, né? Então, você vê, nós temos professores com 30 anos de atividade didática que usavam giz em um quadro e agora tendo que se adaptar a uma situação na frente de um computador, na frente de uma câmera. Então, é uma situação completamente atípica, né? Obviamente, a gente não pode ser hipócrita de dizer que a qualidade do ensino vai ficar na sua normalidade. Nós vamos perder a qualidade de ensino que a gente prima sempre no que se faz no CAV, né?
Então, o Departamento de Medicina Veterinária, especificamente, optou por fazer aulas práticas gravadas. Então, os professores eles estão se dirigindo ao hospital veterinário, gravando as suas aulas e disponibilizando para os alunos. Tentaremos repor mais à frente essa situação, mas no momento é o que nós podemos oferecer para os nossos estudantes. Então, nós temos contato direto com eles. Semanalmente, nós nos reunimos com os centros acadêmicos e com o diretório acadêmico, trocando ideias com os estudantes, para vendo qual é a dificuldade e onde a gente pode tentar melhorar essa situação. E uma informação que é interessante é que os nossos estudantes eles entendem a situação da gravidade da pandemia e dos riscos que nós temos em ter aula presencial. Não é possível, nesse momento, e haja visto a situação que nós temos hoje em Lages, de voltarmos a ter aula presencial. Então, nós temos que, de alguma forma, tentar minimizar o problema e, nesse sentido, nós estamos utilizando da ferramenta remota para tentar solucionar a situação. E ainda bem que existe essa possibilidade, não só por parte do CAV, como de outras instituições, as próprias redes públicas municipal, estadual e privada, desde o ensino fundamental, né, professor? Que se não fosse isso, iria paralisar absolutamente tudo. Então, antes termos isso, a não termos absolutamente nenhum processo em andamento em se tratando de educação, né, professor Clóvis? Algo que o senhor falou, então, desta retomada de aulas, a situação como ela está. Há um impacto psicológico junto aos professores? O senhor falou, professor há 30 anos utilizando o quadro e o giz, e agora precisando se adaptar com as aulas remotas, utilizando-se de um computador. Há um impacto psicológico aos professores, aos técnicos e aos próprios alunos, uma vez que o CAV colocou, inclusive, à disposição online atendimento psicológico para a comunidade acadêmica e os professores, professor Clóvis? Sem dúvida, nós temos uma comissão interna dos nossos servidores, né, para atendimento aos estudantes. Então, nosso setor de saúde, né, nós temos uma técnica auxiliar de enfermagem que presta atendimento aos estudantes, tirando dúvidas com relação à Covid. Nós temos uma psicóloga que faz o atendimento online aos nossos estudantes e também uma pedagoga, né, que está à disposição dos estudantes com relação à dificuldade que eles têm no entendimento, né, da ferramenta online. Uma situação que também nós abrimos editais, né, para contemplar tanto os estudantes de pós-graduação como de graduação com auxílio financeiro de R$ 70 por mês para aqueles estudantes que não possuem internet em casa, né? E também colocamos à disposição dos estudantes que necessitam de computadores, né? Colocamos um laboratório à disposição com todas as medidas profiláticas e distanciamento à disposição daqueles estudantes que não possuem computadores para assistir às aulas remotas. Essa sua informação ela é interessante, chama bastante a atenção, porque até aqui se pensava que a dificuldade em acesso à internet, pela falta da internet ou pela falta do computador em si, seria apenas ou estaria concentrado de uma forma muito especial nos alunos de ensinos fundamental e médio, principalmente das redes públicas. Então, dentro do CAV também existem pessoas, estudantes, que possuem essa necessidade, ou não tem internet, ou não tem computador. É isso, professor? Sim, o quantitativo não é tão alto, Sim. mas nós tínhamos o dever, né,
de quando instrumentalizar e oficializar o ensino remoto, nós não poderíamos deixar ninguém de fora de ter acesso, né, ao computador, a uma máquina ou ao acesso à internet. Né? Então, isso era uma das prioridades que se tinham. Né? Como eu falei, não foi uma procura tão intensa, mas nós tínhamos que utilizar essa metodologia. Professor, o CAV também decidiu fabricar protetores faciais, face shields, para doar à Secretaria Municipal de Saúde. Explica para a gente um pouco melhor esse programa do CAV. Na realidade, nós temos uma impressora 3D que tem a capacidade de fabricar essas máscaras, protetores faciais, que é de extrema utilidade. Né? Então, nós tivemos também a parceria nesse projeto da empresa Klabin, que nos doou material, acetato, para fazer esses protetores, e fabricamos cerca de 200 protetores faciais, né, para que pudessem ser disponibilizados pelos profissionais da saúde, né, que é um instrumento aí de extrema segurança, principalmente para os profissionais da saúde. Também nós destinamos esse material aos nossos seguranças, né, que nós temos um quantitativo de pessoas que vem trabalhando ainda lá no CAV, né, então o pessoal que trabalha na segurança do CAV faz uso desses protetores também. O senhor começou a falar antes e agora a gente vai aprofundar um pouco o edital da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, FAPESC. O CAV foi contemplado com R$100 mil. Gostaria que o senhor explicasse para a gente este edital, professor Clóvis. Pois não. A professora Carla Vogel, que é uma das professoras do programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, ela foi contemplada com um projeto, aprovou um projeto na Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina, na ordem de R$100 mil, para que esses exames de PCR, que são os mais efetivos, né, e os mais precisos, de diagnóstico da Covid, pudesse ser realizado aqui no CAV. Né? A grande vantagem desse processo é a rapidez que nós teremos no resultado do diagnóstico. Em 2 dias, né, o resultado já estará à disposição dos usuários, sendo que atualmente, tendo que fazer a coleta das amostras, todas são enviadas ao laboratório LACEN, em Florianópolis, para depois se ter o retorno do resultado. Então, nós estamos na fase de adequação de um laboratório, né, com toda a segurança, para que esses testes possam começar a ser realizados aqui no CAV. E tem-se uma ideia de quando isso vai ocorrer e quem poderá ter acesso a essa estrutura, professor, da comunidade? Na realidade, ele vai ficar à disposição da população em geral. Se alguém estiver Então, com suspeita, pode se dirigir para fazer o teste, é isso? na realidade, seria a parceria com a Secretaria da Saúde. Sim. Tá? Então Os testes... haverá essa corrente, a pessoa procura a Secretaria da Saúde e a demanda será da Secretaria de Saúde. Sim, nós Certo. não temos condições de atender os usuários no CAV. Uhum. Né? Então, na realidade, as amostras serão coletadas, né? As hastes serão coletadas e enviadas para o CAV para fazer apenas o diagnóstico. Né? Então, a vantagem é a rapidez no resultado. Com certeza. E tem-se E ideia, professor, de... Ah, a previsão é que, no máximo, em 1 mês, nós já estaremos realizando esses testes aqui em Lages.
Quantos por dia, professor? Já tem esse parâmetro? Não, ainda não tem. Mas o importante é que será realizado em Lages com uma agilidade bastante grande, atendendo toda a população e dando, com certeza, novos números também para a Covid-19 no município, porque mais pessoas irão procurar, mais pessoas serão atendidas, haverá um número maior de pessoas, o que vai dar um novo parâmetro, vai mostrar uma outra realidade, muito provavelmente, né, professor Clóvis? Sem dúvida. Uma das coisas que emperraram para que nós pudéssemos realizar esses exames anteriormente, além da falta de infraestrutura de um laboratório de segurança, era a questão dos reagentes, dos kits, né? Que havia uma dificuldade inicial muito grande de se conseguir no mercado. Então, nós apenas tínhamos emprestado o equipamento para o LACEN, né? E agora, com a aprovação desse projeto pela nossa professora, né? Dentro desse valor que ela conseguiu, que ela conquistou no edital, é um valor considerável para que possa se comprar esses kits. Uma conquista muito importante para toda a comunidade. Parabéns ao CAV e parabéns a todos os envolvidos. Professor, e quanto ao teste molecular inédito para diagnóstico da Covid-19 em Lages, por favor, explique para a gente, detalhe para a gente este projeto. Bom, esse projeto também ele foi aprovado por uma professora do CAV, né, a professora Maria de Lourdes Magalhães, em parceria com outras universidades, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o Instituto Senai de Inovação, foi desenvolvido uma proteína, um peptídeo, é uma molécula que ela reconhece o vírus e se liga a ele. E adiciona-se um reagente, um produto químico, que emite luz em contato com o peptídeo, com essa proteína. Essa luz, ela desaparece na presença do vírus. Então, é um teste rápido, barato, extremamente eficiente, que vai ser disponibilizado para a população. Então, esse teste, ele é imediato, né? Quando eu falei antes do PCR, que o resultado demora 2 dias, através desse resultado com essa atividade molecular do peptídeo, o resultado é instantâneo. Cerca de 5 minutos, uma vez tendo a amostra, a haste, que também é a coleta do material semelhante como se faz o PCR, é possível se ter esse resultado imediato, a um custo baixíssimo. Então, eu tenho que frisar, a professora Maria de Lourdes também pertence ao programa Multicentro de Bioquímica e Biologia Molecular, é um programa de pós-graduação que nós temos com mestrado e doutorado, em parceria com outras universidades no Brasil, o caso da USP, né? Então, eu tenho que enaltecer a qualificação do nosso corpo técnico no sentido de criar essas metodologias e essas iniciativas à disposição da nossa população. Professor, nós estamos falando este teste molecular inédito para o diagnóstico da Covid-19, nós estamos falando daquele projeto contemplado no edital de inovação do Senai, é isso? Exatamente. Certo. É um edital nacional, né? Então, esse teste, eu conversando com a professora Maria de Lourdes, ele irá demorar em torno de uns 4 meses para ser colocado aí no mercado, porque ele tem que passar por publicações científicas, pela certificação da garantia desse resultado, mas, segundo os pesquisadores, o teste é extremamente promissor e extremamente eficiente no diagnóstico da Covid. E um pouco mais complexo, me parece, né? Porque vai precisar dessas aprovações que o senhor falou.
Sem dúvida. Na realidade, eu também gostaria de destacar que foram os pesquisadores do CAV, né, juntamente com os seus orientados de mestrado e doutorado, que desenvolveram esse peptídeo, né, que se liga ao vírus. Uhum. E outras instituições que estão envolvidas nesse projeto, eles desenvolveram os reagentes, né, que é o caso a Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Senai de Inovação. Professor, o senhor falou que vai demorar uns 4 meses para se colocar no mercado este novo teste. O colocar no mercado significa o quê? Que as pessoas terão acesso também por meio do poder público municipal? Ou é um produto que estará nas farmácias e as pessoas poderão ir à farmácia e comprar o teste? Marcondes, eu não teria uma informação mais precisa com relação a essa situação, né? Que ciência, conhecimento, ele é gerado e colocado à disposição da população. O que eu sei e qual é a vontade desses pesquisadores é que o teste seja colocado gratuitamente para a população, né? Então, esperamos que ele possa estar aí à disposição o mais rápido possível, né? Então, obviamente, todos nós estamos ansiosos pela chegada de uma vacina, né? Que é onde nós teremos a completa segurança com relação a essa situação. E o senhor está com uma expectativa positiva em relação à vacina? Dezembro está chegando e as promessas de Oxford, a vacina da China. Os russos já lançaram a sua vacina, né? Mas para chegar aqui em Lages, qual é a sua expectativa, professor? Fica difícil fazer Difícil, né? uma previsão como essa, né? Mas a minha formação é científica e eu acredito na ciência, né? Então, nós temos a convicção, enquanto pesquisadores, que, de fato, nós só teremos a total segurança para a população quando efetivamente tivermos uma vacina eficaz no combate à Covid. Professor, nós temos algumas imagens, algumas fotos que a assessoria de imprensa do CAV forneceu para a TV Câmara. A gente gostaria de dar uma olhadinha agora nessas imagens e o senhor vai conosco comentando as imagens, o que elas são. Aí é uma conferência, provavelmente, né? Eu gostaria que, enquanto as fotos forem passando, o senhor fosse falando a que essas imagens estão ligadas. Pode ser? Pois não. Então, Jailton Camilo, por gentileza, vamos à frente. Professor. São os pesquisadores do programa de pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular, né, que estão em plena pesquisa com relação ao peptídeo, né, para o diagnóstico da Covid. Da mesma forma, esses são os orientados da professora Maria de Lourdes, né, que estão aí dioturnamente nos laboratórios de bioquímica do CAV, auxiliando no desenvolvimento desta metodologia. Pesquisador. Aí é uma ação do nosso programa Amigo do Carroceiro, onde nós temos cerca de 60 famílias cadastradas nesse projeto de extensão desenvolvido pelo professor Joandes Fontec, em parceria com o Mesa Brasil, que nós distribuímos 60 cestas básicas para as famílias que estão cadastradas no programa Amigo do Carroceiro, que é um programa tradicional, já foi premiado a nível de Assembleia Legislativa, que é, além de cuidar da saúde dos animais, né, também cuida da saúde da família e dos familiares de quem está cadastrado nesse programa. Ainda são A imagens. felicidade dos participantes.
Imagens do nosso laboratório de bioquímica, onde os mestrandos e doutorandos estão trabalhando com muito afinco no desenvolvimento da metodologia da criação do peptídeo. Essa é a nossa orientadora física, a professora, educadora física, a professora Mabel. Ela, através das redes sociais, Facebook, Instagram, ela proporciona exercícios com relação às pessoas para correção de coluna, né? Então, as pessoas que estão em casa podem acompanhar via rede social exercícios, né, de acordo com a orientação de uma profissional da saúde, né, uma educadora física, nesse tempo que estamos aí enclausulados em casa. Certo. Seguindo em frente, ainda esta educadora. E aí, professor? Essa é um profissional da Klabin fazendo a doação dos acetatos, né, das folhas de acetato para a fabricação de face shields. Então, o nosso setor de informática do CAB, a máquina, a impressora 3D está ali à direita, é possível se observar, na fabricação das máscaras face shields que abasteceu aí a Secretaria da Saúde no município de Lages. Técnicos... Também são os pesquisadores do Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular. Esse é o aparelho real-time que foi fornecido para o LACEN, que nós tivemos a gentileza da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina de levar esse equipamento, né, para Florianópolis, visto que isso foi logo no início de abril que foi disponibilizado, quando nós não tínhamos, estávamos com todas as atividades no CAV paradas, nós não tínhamos veículos para transportar, então tivemos a gentileza da Defesa Civil enviar esse equipamento para o LACEN em Florianópolis. É um equipamento bastante caro, né, professor? Hoje por volta de R$90 mil esse aparelho. Nós temos 3 hoje no CAV, né? E nós temos atualmente no CAV 4 cursos de graduação e 11 cursos de pós-graduação entre mestrado e doutorado. Então, esses equipamentos servem para o desenvolvimento de diversas pesquisas, né? Então, hoje está em evidência a Covid, mas, obviamente, pela qualidade que nós temos dos nossos professores no CAV, isso não é momentâneo, isso tem um processo desde a abertura de um concurso público para selecionar profissionais altamente capacitados. Nós temos hoje, graças a Deus, no nosso centro, professores e pesquisadores capacitados que poderiam estar em qualquer universidade do Brasil e no mundo. Tanto que nós temos hoje professores que estão nos Estados Unidos, né, desenvolvendo pesquisa em parceria com outras instituições. Certo. Dando sequência nas nossas imagens, com os comentários do professor nos explicando, este é mais um equipamento, aí a fabricação das máscaras, né, professor? Exatamente, as face shields, protetores faciais. É a impressora 3D. Certo. Aí elas prontas. Aí as máscaras que foram doadas para a Secretaria Municipal da Saúde, um trabalho envolvendo bastante pessoas, ao que parece. E aí nós temos o que, professor? Esse é um trabalho de extensão feito por um professor colaborador, um professor substituto, o professor Denis. Ele implantou no fundo da sua casa uma horta comunitária, onde, na realidade, ele, como agrônomo, fez o plantio dessas hortaliças e ficava distribuindo para a população. Mais uma iniciativa de cunho comunitário. Dando sequência às nossas imagens, finalizando, então, as nossas imagens. Professor, tudo... Pois não? É interessante a gente destacar que hoje nós temos no CAV
115 professores efetivos e cerca de 35 professores horistas. Desses 115 professores, 113 possuem a titulação de doutorado, né? E nós temos hoje no CAV mais de 300 pesquisas sendo desenvolvidas pelos nossos professores. Nós temos mais de 100 projetos, 100 ações de extensão, né? Isso com 115 professores é um número altamente considerável. Esses projetos de extensão que os nossos professores colocam a interligação e fazem a ponte, levando o conhecimento à população, melhorando e desenvolvendo a qualidade de vida da população serrana e também catarinense. E o número de alunos? Hoje nós temos cerca de 1.300 alunos nos 4 cursos de graduação e um número aferido hoje pela manhã, que eu estou aqui desenvolvendo uma palestra para uma universidade da Colômbia e tive que aferir os resultados. Nós temos 423 alunos de pós-graduação. Então, cerca de 35% dos nossos alunos hoje são de pós-graduação. 70% dos alunos que estudam no CAV, eles são de outros municípios, né? Na pós-graduação, nós temos hoje, no processo de internacionalização, alunos de quase toda a América Latina. Dados importantes e impressionantes. O CAV, Centro de Ciências Agroveterinárias de Lages, com essa estrutura muito bacana e sendo uma grande referência. Professor Clóvis, de tudo isso que a gente conversou, o que faltou eu lhe perguntar, o que o senhor gostaria de colocar para a comunidade que a gente ainda não falou a respeito, ou reforçar alguns dos pontos dos quais a gente já tratou, professor? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ficar falando em nome da instituição, que muito orgulha, tenho certeza que muito orgulha essa cidade também, o estado de Santa Catarina. Eu, pessoalmente, me sinto muito feliz de estar à frente dessa instituição, onde eu vejo que nós temos profissionais extremamente qualificados e extremamente inseridos no processo de desenvolvimento da população catarinense. Então, uma situação que nos gratifica bastante, né? Então, com relação à Covid-19, né, nós estamos nos empenhando, tentando minimizar a situação de prejuízo com relação à qualidade de ensino repassada por nossos estudantes. A qualidade do ensino no CAV era uma marca forte, era uma busca incessante, né? Então, nós sabemos que, como universidade pública, nós temos que dar um retorno qualificado para a sociedade e nós incessantemente buscamos isso, a qualidade do ensino. Infelizmente, essa situação da Covid não nos está proporcionando essa melhor situação. Também gostaria de destacar que não é só a dificuldade dos professores ou dos nossos técnicos de estarem convivendo com essa situação. Nós também temos um corpo de técnicos, servidores, extremamente comprometidos com a nossa instituição. Mas também gostaria de ressaltar a dificuldade que os nossos alunos estão tendo para o entendimento desse momento, né? Eles compreendem, né, a real necessidade, nós precisamos continuar, né, nós não podemos parar, e estamos todos na expectativa que esse momento difícil que nós estamos atravessando, ele passe o mais rápido possível. Um momento de superação para todos nós, a comunidade planetária, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos contato com pesquisadores de diversas partes do planeta, né? Todos nós aqui no CAV, né, temos alguma relação com outros pesquisadores e a gente sabe que a situação
não é só local, ela é mundial. E todos os cuidados nesse momento com relação à saúde devam ser reforçados, né? Professor Clóvis, obrigado por ter aberto este espaço na sua agenda para esta conversa conosco na TV Câmara da Câmara de Vereadores. Seja sempre bem-vindo. Quando quiser conversar com a comunidade, também pode contactar conosco e, da mesma forma, nós iremos lhe procurar para novas entrevistas, para trazermos mais informações sobre as ações do CAV e esta importante participação da instituição junto à comunidade lagiana. Não só lagiana, como o senhor falou, mas estende-se para um leque muito grande de pessoas, uma vez que o próprio número de estudantes de outras cidades e de outros estados é extremamente alto. Obrigado por sua presença aqui conosco, professor Clóvis. Eu que agradeço, as portas do CAV sempre estarão abertas. Um dos nossos objetivos é se entrelaçar mais e mais com a comunidade. Obrigado pelo espaço, Marcondes. Muito bem. Nós conversamos, portanto, com o professor Clóvis Eliseu Guever, diretor-geral do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em Lages. Como a gente falou no começo desta nossa live, nós temos também alguns novos depoimentos captados pelo projeto Voluntários da Alegria. E algumas pessoas do Voluntários da Alegria, integrantes do projeto, estavam e estão narrando experiências de terceiros. Alguns depoimentos captados foram depoimentos escritos, mas dentro do próprio projeto Voluntários da Alegria, há pessoas que foram impactadas diretamente pela Covid-19, pelo novo coronavírus. Um dos integrantes do projeto Voluntários da Alegria teve um familiar seu que faleceu em decorrência da Covid-19. O seu familiar contraiu a doença e a doença acabou trazendo problemas cardíacos e a pessoa acabou perdendo a vida. A Covid-19 aos poucos está saindo das principais manchetes de todos os jornais em todo o país, jornais escritos, jornais virtuais, televisão. Aos poucos está se voltando a uma espécie de normalidade. Quando nós tivemos o primeiro caso de morte em Lages, foi uma grande consternação. Hoje nós estamos com 49, hoje nós estamos com 49 óbitos no município de Lages e parece que está se tornando normal. Quando alguém morre devido à Covid-19, também está se tornando apenas mais uma pessoa. É uma espécie de normalidade a qual a comunidade está passando a vivenciar. Vamos conferir estes depoimentos de integrantes do projeto Voluntários da Alegria. Nós temos alguns depoimentos para apresentar neste momento e o primeiro desses depoimentos é de um rapaz que teve um familiar seu que contraiu a doença e este familiar acabou vindo a óbito. Vamos acompanhar. Olá pessoal, meu nome é Dionei e eu faço parte do grupo dos Voluntários da Alegria de Lages e vim aqui fazer um relato sobre o que aconteceu comigo e com minha família, que envolveu indiretamente o Covid. Então, alguns meses atrás eu acabei perdendo meu tio por ataque cardíaco. Então ele foi para o hospital com falta de ar, né, com todos os sintomas de um ataque cardíaco, que ele já vinha há meses indo no hospital para ver o que estava acontecendo com ele, que ele estava um pouco mal, mas o pessoal, os médicos não conseguiam saber o que estava acontecendo, e enfim, ele faleceu por ataque cardíaco. Só que no período em que ele faleceu, não tinha nenhuma morte ainda de Covid em Lages, então todo mundo estava assustado, né? E qualquer sintoma que lembrasse o Covid-19, o pessoal já colocava como suspeita. E foi o que aconteceu com meu tio. Então ele faleceu, foi alegado ataque cardíaco, só que após a conversa entre os médicos lá, eles mudaram lá o laudo
e colocaram como suspeita de Covid. Por conta disso, eu e meus familiares não tivemos oportunidade de se despedir do meu tio. Ele foi logo após ele que ele faleceu, então não teve velório e não teve aproximação, né? Não podia nem se aproximar do corpo. Então, indiretamente, o Covid atrapalhou, então, né, a despedida que não pôde ser feita pro meu tio. Alguns dias depois saiu o resultado do teste do Covid, então, né, do meu tio, e deu negativo. Então, realmente tinha sido óbito por ataque cardíaco, só que eu e meus familiares não tivemos tempo para se despedir. Então, diante desse relato, eu venho só reforçar para todo mundo continuar mantendo contato com seus familiares, nem que seja à distância, e prezar realmente a vida, porque não é fácil perder uma pessoa que a gente gosta, e ainda mais nesse período que a gente está passando hoje. Olá, meu nome é Gabriela, eu faço parte do grupo Voluntários da Alegria Lages. O relato que eu venho passar para vocês hoje é o meu próprio, como foi testar positivo para Covid-19. Eu trabalho com atendimento ao público e algum tempo atrás a gente teve um susto no meu serviço, que uma colega nossa testou positivo para Covid. Ela estava bem, e no outro dia ela teve que ser afastada porque ela ficou muito mal, foi para triagem e deu positivo. Foi um baque enorme, porque primeiro você se preocupa com as pessoas que você trabalha, né? Dentro lá você vira uma família. E segundo, porque sempre era com as pessoas de fora, né? Era sempre com os outros e agora estava afetando ali dentro. Não era mais um caso que a gente não conhecia, era uma amiga nossa. Um tempo depois, bem depois, eu comecei a ter uma tosse. Uma tosse leve, assim, não era uma tosse seca, mas eu não tossia muito. E pra mim não era nada, eu achava que podia ser algum tipo de alergia, alguma coisa. Mas no sábado eu acordei com muita dor no corpo. Depois do almoço eu senti um pouco de frio, fui medir minha febre, eu tava com uma febre baixa, mas eu tava. E daí, pra tirar a dúvida, eu fui na triagem, mas desacreditei. Eu fui na triagem, comecei o isolamento naquele dia mesmo, porque eu moro com meus pais. Eles não são do grupo de risco, mas eu tinha muito medo de passar pra eles, se fosse. Eu tava desacreditada, eu achava que era só uma gripe mesmo. Mas comecei o isolamento. Alguns dias depois, eu parei de sentir o gosto da comida. Não sentia mais o cheiro das coisas. E foi ali que começou a cair minha ficha. Passei por um momento que eu fiquei muito nervosa. Eu não queria acreditar o que estava acontecendo. Mas foi passando. Quarta-feira, a vigilância me ligou para me avisar que sim, tinha dado positivo no meu exame. Naquele ponto eu já não me assustei, porque eu já sabia lá no fundo que tinha dado positivo. E continuei com as medicações que eles me deram lá na vigilância. E em isolamento. Não é nada fácil. Eu vou falar pra vocês que você sente muita dor no corpo, muita dor de cabeça, muito enjoo, mas o que mais te afeta é o psicológico. Você tá longe da tua família, você ficar o tempo todo com medo de piorar, de passar pra alguém que tá ao teu redor. Eu descobri que tem muitas coisas que você não sabe, que você pode sentir saudade. Um abraço era coisa, o contato com as pessoas era a coisa que eu mais sentia falta. Poder tá todo mundo fazendo as refeições junto, poder conversar sobre o teu dia a dia junto com a tua família.
Eu sentia saudade de poder sair com meu cachorro pra passear. Minha gata não entendia por que eu não podia sair brincar com ela do meu quarto. E é muito difícil. Eu vou falar pra vocês que é muito difícil. A parte psicológica é o que mais te afeta. Mas eu me descobri também uma pessoa muito forte. Eu não deixei me abalar. Eu chorei muitas vezes. Chorava quando ninguém tava prestando atenção, porque eu não queria deixar ninguém preocupado. Mas eu me descobri muito forte, que eu não me deixei abalar, não tentei deixar todo mundo ao meu redor tranquilo. E eu descobri, eu senti muito amor, muita força da minha família. Tantas mensagens que eu recebi todo dia me perguntando como é que eu tava, como é que eu tava fazendo, se eu tava me alimentando bem, se eu tava tomando meus remédios. E eu sabia que eu tava sozinha ali dentro do quarto, mas quando eu saísse na minha vida eu não tava. Então, é isso que eu quero falar para as pessoas. Eu estou me curando. Hoje é o primeiro dia que eu pude sair do meu quarto, que eu não preciso usar máscara dentro de casa, não preciso usar máscara para dormir. Estou me recuperando, não estou 100% ainda, não posso voltar a trabalhar, saudades do meu trabalho, mas logo sairei da lista de isolados para a lista de curados. É isso que eu quero falar para as pessoas de que de alguma forma foram afetadas por essa doença, que foram infectados, que perderam alguém. De se manter positivo. Você não tá sozinho. As coisas parecem que nada vão dar certo, mas não. No final tudo dá certo, e se cuidem. Se cuidem, eu me cuidei, mas mesmo assim, eu tive uma coisa que às vezes você não consegue fugir. Infelizmente, é uma coisa que a gente não tem conhecimento nenhum. Se cuidem, se mantenham positivos, cuidem de seus familiares. E é isso. Olá, eu me chamo Silvia, faço parte do Grupo Voluntários da Alegria Lages. Então, eu vou mostrar agora um relato de uma mulher de 42 anos da cidade de Lages. Alguns dias atrás, comecei a sentir tremor de frio, dor de cabeça, tontura e muito enjoo. A princípio, pensei que pudesse ser sinusite, devido às oscilações de temperatura que estávamos. A dor de cabeça aumentou ao ponto de não conseguir mexer no cabelo. A tontura e o enjoo cada vez mais frequentes e fortes. A preocupação maior começou quando os olhos começaram a doer muito e junto, muita tontura. Perdi o paladar, o olfato, a garganta irritava e começou uma tosse. Na sexta-feira, dia 31/7, eu fiz o exame do cotonete em um laboratório de Lages. Hoje pela manhã, me ligaram que o resultado foi positivo. Detalhe, eu me cuidei muito, pois estava atendendo dos meus pais idosos. Então, meu trajeto era somente a casa deles, supermercado e a minha casa. Não sei dizer onde fui contaminada e nem se ainda estou com alguns sintomas. É tudo muito recente ainda. Mas a cabeça a mil, pensando quanto posso ter contribuído para aumentar as estatísticas. Mas ao mesmo tempo estou grata por ter passado com vida, com saúde e por ter pessoas tão boas ao meu redor. É uma sensação de gritar ao mundo e dizer às pessoas que não é brincadeira, que se cuidem, que não esperem chegar a contrair para reverem a vida. Que não sejamos hipócritas de acreditar que uma mistura de gel e álcool, a redução do atendimento ao comércio, o termômetro na entrada dos supermercados será o suficiente. Eu sou positivo. Eu passei em todas estas provas, mas eu sou positivo. Ou seja, o que mais vale é a consciência do isolamento e não ficar espalhando para todos.
Parabéns aos integrantes do projeto Voluntários da Alegria por este trabalho de captação de depoimentos e a gente agradece por estarem compartilhando também conosco na TV Câmara, da Câmara de Vereadores. E com estes depoimentos busca-se a conscientização daqueles que ainda estão ignorando a existência da doença, que não se cuidam, aqueles que se cuidam para se cuidar um pouco mais, porque como a gente tem percebido os depoimentos, as pessoas dizem, me cuidei, mas acabou acontecendo. E essas pessoas estão completamente curadas? Pois bem, há algumas lives a gente vem falando sobre reinfecção. Agora existe a comprovação científica. Por enquanto, 3 casos confirmados de reinfecção em Hong Kong, na Holanda e na Bélgica. E há casos de reinfecção no Brasil, mas que ainda não estão cientificamente comprovados. A Organização Mundial da Saúde está dizendo que é pouco. São apenas 3 comprovados até este momento. Mas uma vez havendo a comprovação, significa que, uma vez tendo a Covid-19, existe, portanto, a possibilidade da reinfecção. Nós estamos encerrando aqui a nossa live desta terça-feira, 25 de agosto de 2020. Na quinta-feira, o programa volta ao ar com novos convidados e com novas informações. A você que ficou conosco, nosso muito obrigado. A você que vai assistir depois no Facebook ou no YouTube, seja bem-vindo à programação da TV Câmara, da Câmara de Vereadores. Quinta-feira tem mais notícia para você. Até.